Sabe o que é doido? Já era pro meu projeto ter morrido faz tempos. Cara, não me dá dinheiro suficiente para viver, não me dá garantia de futuro. Nem mesmo as pessoas mais importantes para minha vida, elas não me apoiam naquilo que eu faço. Mas mesmo assim, eu continuo fazendo e nesse vídeo eu vou explicar por que eu faço. Quem não sabe, meu nome é Arthur, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tenho um podcast que se chama Pod Preto Podcast, onde eu tenho mais 2 sócios atualmente e são 2 amigos, que inclusive já vou entrar nesse primeiro fator, que é a amizade deles. É o fato de eu ter começado primeiro com o Cleison, meu amigo de infância, cara, meu amigo há mais de 12 anos, né? A gente ter começado e a gente ter despertado essa veia produtora lá no tempo de ensino fundamental, sabe? Só de que eu saí da escola já tem 10 anos, do ensino médio, né? Então, desde o começo, a gente já vinha com essa veia de produtor de conteúdo, de criador, de um pouco de comediante, né? A gente era o bobo da corte da sala, pelo menos eu me via mais assim, né? Eu até falava assim, eu tenho o nome de rei, mas eu sou o bobo da corte. Porque, pra mim, era interessante e eu gostava muito de fazer as outras pessoas rirem. Era um conforto pra mim, sabe, era um momento que eu gostava e eu amava. E eu encontrei nisso uma maneira de fazer na produção de vídeo. Porque uma professora passou um trabalho de vídeo e nesse trabalho de vídeo eu pude jogar lá erros de gravação e eu sabia que a sala inteira ia rir e, sabe, esse é um dos motivos, né? A amizade. Eu comecei com o Cleison, a gente veio com a ideia, depois, já no começo mesmo, veio o Samuel, que é amigo mais do Cleison, mas depois se tornou meu amigo também, que é um cara excepcional. Ele não conhecia muito de tecnologia, tudo assim, mas ele pegava para aprender, ele pegava para resolver, dava as ideias, é mestre da gambiarra. Então era uma pessoa ali, outra pessoa, um amigo presente no nosso projeto no começo, que incentivou, que apoiou, que doou as suas horas, né, seus recursos também, que buscava a gente de carro quando precisava, equipamento tava com a gente, né? O meu escolhido sempre andava de bicicleta, sempre anda, né, até hoje. E Samuel, uma peça fundamental. Depois veio o Leandro Faria também, que é outro amigo, né, que a gente conhece há muitos anos. O Cleison trabalhou um pouco com ele, eu conheci ele aleatoriamente numa festa de aniversário dele. Então, esse fator amizade tá aí. E hoje com o Simão também, que, né, eu conheci ele primeiro, depois eu apresentei pro Cleison e nós 3 somos amigos, já viajamos juntos, né, que tivemos bons momentos. E envolve grandemente a amizade. Não tem jeito. É um fator que me mantém hoje trabalhando no meu projeto, me mantém hoje fazendo o que eu faço. É ter meus amigos ao meu lado, ter a amizade. Ela é um dos fatores que eu continuo até hoje. Desde o começo, o nosso projeto, ele tirava dinheiro do nosso bolso. Então, em vez de colocar, né, que é o ideal, a gente está empreendendo, a gente não via isso no começo, né? Depois que a gente viu essa necessidade. Mas a gente pagava o projeto se manter, porque a gente gostava de fazer, a gente estava na pandemia, a gente queria fazer, né? O Cleison trabalhava secular, então a gente tirava do nosso bolso, né? Eu falo trabalhava com carteira assinada, né, que em outro trabalho. E a gente tirava o nosso bolso para manter o projeto. Até que a gente viu a necessidade ali, claro, e ela é bem óbvia, o projeto fazer dinheiro. Então a gente veio com as parcerias, veio com, né, com os banners, não, como é que fala? As publicações, né, e vídeos e fotos e coisas relacionadas a publicar alguma marca. Temos marcas que desde o começo, já são 4 anos de projeto, desde o começo estão conosco até hoje. E as contas não se pagavam, mas aí começou com os parceiros e elas começaram a se pagar. Então aí deu uma segurança ainda maior, né, uma tranquilidade de trabalhar, de fazer, de continuar produzindo conteúdo numa cidade igual a nossa, uma cidade pequena, que eu vou entrar mais a fundo sobre isso, né? E disso eu tiro de aprendizado, né, que não é sobre o projeto, não o dinheiro do projeto, né? É o que o projeto representa, o que ele significa, o que ele indica para nós, sabe? Pessoalmente falando, cada um de nós vai ter uma explicação própria com relação a manter o projeto
firme, consistente no conteúdo do jeito que ele é. Tem um outro fator muito importante também, que eu tenho um negócio que me mantém sem muito esforço. Como assim? Eu tenho um negócio imobiliário que já tem uns 10 anos que eu tenho, mais um pouco talvez, e nesse negócio eu consigo ter uma renda que ela me ajuda muito. E como que isso me ajuda a manter o meu projeto? Porque eu estou vivendo com base boa parte nisso, e nisso, como não tem muitos gastos, né, eventualmente tem, então é sempre interessante, principalmente você vai trabalhar com o ramo imobiliário aí, ter uma reserva bem sólida, porque imprevisto acontece, você tem que estar preparado, né, as coisas acabam, as coisas desgastam, e resumindo bem, esse projeto, né, esse negócio me mantém de uma certa tranquilidade para poder viver disso daqui, da produção de conteúdo. Mas eu ainda não vivo da produção de conteúdo, né? Mas eu estou tentando. Então é isso que esse negócio me traz. É um dos motivos, claramente, que eu estou aqui hoje, produzindo conteúdo, numa segunda-feira, 3 horas da tarde, no meu estúdio, meu escritório com estúdio, na minha casa. Então é uma coisa que eu gosto, quero fazer, e que isso me proporciona esse momento, né? Eu até tenho um certo incômodo sobre isso, porque é um hate pessoal. Eu acredito que, bom, é legal, né? Tô te falando aqui que é um dos motivos para eu estar aqui hoje. Porém, eu não tenho muito aquele senso de urgência, sabe? Que deveria ter. Uma pessoa que começa do zero, zero, zero mesmo, começa num lugar sem muitas condições, sem muitas oportunidades, e ela tem que ralar, com certeza o senso de urgência dela é muito maior do que o meu. Porque o meu, pô, se não der certo, a gente fica ainda com esse pensamento, por mais que na minha mentalidade de produtor, na minha mentalidade de estar aqui na internet expondo minhas ideias, eu estou tentando anular ela mais do que antes. Porque hoje eu tenho consciência de que isso me atrapalha muito mais do que eu imaginava. Então, não ter um senso de urgência tão apurado, não ter um senso de urgência tão urgente mesmo, né, tão a fundo quanto deveria ser, me atrapalha um pouco. É um fator que me atrapalha, sim, não ter conquistado aquilo que eu almejo, não ter chegado lá, não ter alavancado mais, não ter me conhecido o suficiente para conseguir expor as minhas ideias para que ajude pessoas como um todo. Ajudem as pessoas que reconheçam, né, que estão passando por alguma coisa igual ou parecida aqui na internet, né, no YouTube principalmente, onde eu estou produzindo mais assiduamente, sabe? Pelo menos 2 conteúdos por semana eu quero estar pelo menos gravando, né? Porque a edição já é outro trabalho, outro dia, mas é um fator, sim, que eu sinto que não me agrega nesse sentido. Mas, primeiramente, eu já reconheci e agora é trabalhar em cima disso para que eu consiga ter esse senso de urgência ainda maior. Igual, como eu tive o nascimento da minha filha, ela já tem 4 meses e, pô, um pai tem uns gastos a mais. Um pai precisa estar mais preparado financeiramente para cuidar de outra vida, né? Eu sou o provedor da casa, eu tenho até, não sei se está aparecendo aqui, né? A Bíblia está aqui, eu leio ela diariamente, né? É uma coisa que eu coloquei na minha rotina que me ajuda nos meus dias, me ajuda a me conectar com essa força maior que é Deus, né? Não sei se você acredita, mas independente disso, eu acredito que é função minha mesmo de ser o provedor, né? E eu não quero falhar nisso de jeito nenhum. Eu não quero perder noites também por medo de falhar, ou perder noites sabendo que eu estou falhando, sabe? Eu quero ter essa consciência que eu preciso e que a noite de sono boa, com qualidade, com a minha família, venha para que no dia seguinte eu volte a trabalhar, volte a exigir de mim, aí entra o senso de urgência de novo, para que eu consiga aqueles objetivos que eu propus, que eu vou alcançar. Sabe, eu vou alcançar. Não é que um dia eu pretendo, eu quero. Não, eu vou, porque é simplesmente o fato de alguém ter alcançado o que eu quero, eu vou chegar lá. É um fator gigante.
Aí tem aquela outra frase também, e se ninguém chegou lá, eu vou ser o primeiro, sabe? Tem uma questão assim também. E tá, esse foi o segundo ponto aí, esse negócio imobiliário que eu disse. Outro fator também que com certeza é o que me mantém aqui nessa jornada é o meu ambiente. É a minha cidade em si, né? Meu ambiente, eu estou dizendo a minha cidade, porque eu até falei no começo, né, que pessoas que eu amo não me apoiam tanto quanto... Não que eu esteja cobrando delas, tá? Não é exatamente esse o ponto, é só um fato que seria um pouco mais fácil, em certo sentido, se tivesse esse apoio. Não que eu espere mais esse apoio, não que eu vou fazer se eu tiver o apoio de fulano. Não, não é isso. É só um fato que eu comentei. Mas o ambiente, minha cidade, ele é sim um fator que me mantém. Como? Por quê? Simplesmente porque eu sou o pioneiro daquilo que eu faço aqui na minha cidade, na minha região. Eu sou o pioneiro, eu sou o primeiro, sabe? Eu e os meus sócios somos os primeiros. A gente tá aqui já tem 4 anos, sabe? Pouco tempo depois ali, não deu... Acho que 1 ano depois, talvez, que o Flow começou, o Podpah começou a aparecer. Um tempinho assim depois, a gente começou, sabe? Então, a gente aqui na região é o primeiro. E ser reconhecido por isso, não só por isso, né? Mas, igual, as pessoas me param na rua, opa, você é aquele menino do pó de preto? Aí eu gosto de falar, eu faço parte, eu tô lá, você já viu? Que bom, eu fico feliz em saber. Eu sempre comento dessa maneira, porque eu gosto que as pessoas reconheçam o meu projeto, né? Eu até tinha um pouco de preconceito de ser identificado como o pó de preto. Ô, pó de preto! Não, eu só faço parte. Eu não sou o meu projeto. Eu sou uma parte do meu projeto. Por que eu tento pensar assim? Eu tinha esse receio também antigamente. Porque, poxa, cara, meu projeto ele tem que continuar. Independente se eu continue ou não. Só que entra muita coisa nessa questão que eu nem deveria falar nesse vídeo aqui, mas é só rapidinho aqui. É porque eu não quero que a minha imagem seja vinculada a ponto de que só funcione se tiver eu e o Cleison, ou a ponto que só funcione se for eu, alguma coisa assim, sabe? Eu quero que, poxa, infelizmente, né, eu tenho essa ciência, né, eu tenho até uma tatuagem que me mostra isso, que eu vou morrer. É fato, né? Nasci sabendo que eu vou morrer. E com esse fato, não deveria meu projeto morrer também. Eu acho que seria um desperdício se meu projeto morresse junto comigo. Se eu levasse ele pro cemitério e acabasse ali. Não, eu gostaria que tivesse pessoas que gostassem tanto do projeto, ou que trabalhassem tanto com a gente, que se chegar esse dia, tomara que demore, eu tenha essa segurança de que alguém vai continuar. Que seja alguém que trabalha conosco, que seja minha filha, por que não? Por que não? Será que ela vai ter esse interesse em comunicação, em expressar ideias, em sentar numa mesa e trocar ideias? Sei lá, vai que é da vibe dela, né? Não dá pra saber, 4 meses. Mas é nessa ideia que eu quero entrar. Eu sou o primeiro, né, voltando aqui, e isso me anima porque escutar pessoas falando que me conheceu, que me conhece, igual ano passado teve eleições, e aqui na nossa cidade a gente furou uma bolha muito grande. Pessoas que não sabiam da nossa existência começaram a saber. Por quê? Nós trouxemos candidatos a prefeitos, vereadores, nós produzimos conteúdos para alguns outros vereadores, para eles divulgarem, né, as campanhas deles, e nisso, cara, a gente também teve uma brilhante ideia. Eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado, Sálvio, Júlio, né, além do Cleison, de todo mundo que trabalhou comigo, sabe? A gente criou um debate, e isso a gente furou uma bolha gigante, a gente atingiu pessoas que a gente não imaginaria, a gente apareceu, a gente falou, botou a cara a tapa, sabe? Pra poder ser um veículo de comunicação diferente do comum, porque, poxa, cidade pequena, todo mundo acostumado com o mesmo, é rádio, é carro de som, é panfletagem, é sujeira na rua, velho. Vamos cortar um pouquinho disso? Vamos mudar um pouquinho essa política? Vamos, temos o veículo, temos os equipamentos, inclusive eu tô até usando um deles aqui, né? Que é a própria câmera. Poxa, vamos, beleza. Cara, fizemos acontecer. E isso foi esplêndido, isso foi maravilhoso, isso foi
uma abertura, sabe? Foi tão grande essa abertura porque a gente quis continuar. Esse ano mesmo a gente trouxe vários secretários, a gente trouxe vários vereadores. Não, mentira, um vereador só que aceitou até hoje, mas assim, a gente buscou mais esse viés político e esse ambiente que me trouxe esse reconhecimento me dá um ânimo, sabe? De continuar. E é legal, é bom demais saber disso. E eu falei que era 3 motivos, mas o último, eu já até citei ele, mas eu vou colocar ele como um motivo isolado. Vou dizer para vocês aqui que é viver da produção de conteúdo. Eu quero viver dessa produção de conteúdo, eu quero viver de aprender e externalizar as minhas ideias. Isso para mim é rico, é incrível. É porque eu mesmo me deparei, o livro não vai estar aqui não, mas foi até assunto de outro vídeo aí, você vai ver A Vida Intelectual na capa do vídeo aí, que é um livro que eu li há muito tempo, eu acredito que deve ter uns 3 anos, ou até 2, 3 anos, mais ou menos, vai. E lá eu aprendi muita coisa, tipo manual de vida, igual a Bíblia, sabe? A Bíblia também pode ser usada como manual de vida. Eu aprendi muita coisa ali que eu gostaria de expor. E aí, quando eu li ele, eu rabisquei, fazer um vídeo, dar um vídeo. Eu não fiz esse vídeo no momento que eu li, não fiz esse vídeo na semana que eu li, no mês, no ano que eu li. Eu fui ver isso depois que eu tava revendo e falei, cara, por que que eu não fiz esse vídeo ainda? Aí eu me propus, essa semana eu vou reler esse capítulo, vou tirar as ideias, vou fazer um roteiro em tópicos, que é o que eu gosto de fazer, em tópicos aí eu já venho as ideias, eu vou expressando aqui para poder produzir conteúdo. Então, cara, aprender para poder explicar para outra pessoa não é bom só para você que está me escutando, é bom para mim também, que vou aprender mais ainda sobre aquilo que eu gosto de aprender, eu gosto de ler sobre filosofia, eu gosto de aprender, eu gosto de autoajuda também, eu gosto de aprender para poder crescer a minha empresa, sabe? E eu preciso disso, eu preciso de tomar mais atitudes das coisas que eu já sei. Teve um vídeo aí que eu vi que tem muitas pessoas que colocam esse título aí, e não tem nada errado nisso, que é: você já assistiu vídeo demais, ou você já fez curso demais, ou você já leu livros demais. Agora está na hora de criar. Então é exatamente isso que eu desejo. Criar. Criar mais. Colocar. Me expor. Expor as minhas ideias. E o mais legal de expor as minhas ideias é saber que as ideias mudam com o passar do tempo, com o conhecimento que você vai adquirindo. É normal, é normal. E é isso. Vou viver daquilo que eu produzo, daquilo que eu aprendo para produzir, e vou usar esse canal para isso. E, cara, tem uma frase aqui que eu vou até ler ela para vocês, que eu estou usando meu roteiro em tópicos aqui, que é o seguinte: às vezes, continuar já é a forma mais poderosa de vencer. A gente nunca parou para pensar nisso. A gente só quer atingir o resultado final, a gente só quer aquele prêmio, sabe? Aquele que você almeja mesmo. Não é errado você trabalhar vendo aquilo, almejando aquilo. Só que esteja mais no processo, esteja mais nos seus dias. E o melhor ainda, que é o que eu tenho visto muito bem mesmo na minha vida, e que é desse jeito que eu acho que funciona, é que não foque só na meta, foque na sua rotina. Porque a rotina vai transformar você na pessoa que vai alcançar aquela meta. A pessoa que escreveu a meta que você quer alcançar, né? Você aí que escreve a meta hoje, que você quer alcançar, não é a mesma pessoa que vai alcançar. Quem vai alcançar é outra pessoa de você, né? Outra versão sua do futuro, que aprendeu, que criou uma rotina, que teve uma disciplina, teve a consistência para atingir aquele objetivo. Então esteja ciente disso e continue produzindo se você já faz esse conteúdo. Comenta aqui o que você achou desse conteúdo aqui, que eu gravei de todo o meu coração, porque é a minha realidade, é o que eu sinto, é o que eu passo, é o que eu penso. E não tem nada errado nisso, eu espero que não. Mas comenta aí se você discordar ou concordar, eu vou ter o prazer de ler o seu comentário. Valeu?